Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo no canal. Nessa série de vídeos, eu vou fazer uma análise exploratória de dados utilizando o conjunto de dados da flor de íris e utilizando Python. Vamos lá! Nessa série de vídeos, nós vamos estudar o conjunto de dados da flor de íris. E o objetivo aqui é olhar para os dados de forma a tentar interpretá-los de diversas formas, ou seja, vamos fazer uma análise exploratória dos dados. A análise exploratória de dados é exatamente o que o nome diz. Vamos explorar os dados. Então, vamos observar como é o comportamento das variáveis, através de cálculos de estatística básica, como por exemplo a média e desvio padrão. Vamos gerar os boxplots para comparar os diferentes grupos de dados que temos. Também vamos verificar os histogramas de distribuição, inclusive verificando se os dados seguem ou não a distribuição normal. E também vamos fazer os gráficos de dispersão, procurando por relações entre as diferentes medidas que temos dos dados da flor de íris. Todos os cálculos e gráficos vão ser feitos utilizando o Python 3. Para isso, eu vou utilizar o Google Colab, de forma que seja bem simples o desenvolvimento e a execução dos scripts. Então, vamos utilizar o conjunto de dados da flor de íris. E eu escolhi utilizar esse conjunto de dados, pois é um conjunto bem consolidado, que é muito utilizado como exemplo para análise multivariada de dados, estudo de técnicas de machine learning, e ele também é um conjunto de dados de muito fácil acesso. O conjunto de dados ele foi estudado pelo estatístico inglês Ronald Fisher em 1936, no artigo intitulado O uso de medições múltiplas em problemas taxonômicos como exemplo de análise discriminante linear. Esse conjunto de dados também é encontrado com o nome de Anderson Iris Dataset, pois os dados foram coletados e publicados no artigo intitulado O Problema das Espécies em Íris, por Edgar Anderson, também no ano de 1936. E caso você queira ler esses artigos, eu vou deixar eles linkados na descrição do vídeo. Esse conjunto de dados é composto da seguinte forma. Temos dados da flor de íris, onde foram avaliadas 3 espécies diferentes, que são a flor de íris setosa, a flor de íris virgínica e a flor de íris versicolor. E para cada uma dessas espécies, foram avaliados 2 tipos de folhas modificadas que fazem parte do sistema reprodutor das plantas, que nós conhecemos como flores. E nesse estudo, as flores modificadas que foram estudadas foram as sépalas e as pétalas. Tanto as sépalas como as pétalas, elas foram caracterizadas por 2 medidas cada, que são o comprimento e a largura. E no total foi caracterizado 50 flores setosa, 50 flores virgínica e outras 50 flores versicolor. Então temos um conjunto de dados balanceados. Para cada uma dessas 150 flores, foi medido o comprimento e a largura tanto das pétalas como das sépalas. Então temos 150 medidas do comprimento das sépalas, 150 medidas da largura das sépalas, 150 medidas do comprimento das pétalas e 150 medidas da largura das pétalas, totalizando 600 medidas para serem analisadas. Nessa série de vídeos, o que vamos fazer é estudar essas 600 medidas de forma a caracterizar cada uma das diferentes variedades da flor de íris e tentar descobrir quais características que diferenciam uma espécie da outra. Nessa série de vídeos, eu vou utilizar a plataforma Google Colab, que é uma plataforma online e gratuita que a Google disponibiliza para utilizar o Python através de notebooks. Dessa forma, você não vai precisar instalar absolutamente nada no seu computador. Para você utilizar essa plataforma, basta você ter uma conta do Google e ir no Google Drive. Eu criei uma nova pasta que eu chamei de Python YouTube, que é onde eu vou salvar os arquivos, onde vamos construir todo o código, de forma a deixar a coisa um pouco mais organizada. Para criar o arquivo, basta clicar com o botão direito, ir em Mais e clicar em Google Colaboratory. E vai abrir uma nova aba, onde nós vamos poder utilizar o Python diretamente do seu navegador. E dessa forma, nós já estamos em um ambiente Python. Mas antes de começar a analisar os dados, eu vou renomear esse arquivo para Iris Dataset. Repare que a extensão do arquivo é .ipynb, que é uma extensão de notebooks. O notebook é como se fosse um caderno, onde vamos escrevendo código por blocos, ou se você preferir, escrevemos através de parágrafos, tá? Dessa forma, fica bem fácil de organizar todo o código. Antes de escrever qualquer código, nós precisamos conectar o notebook, o que fazemos clicando em Connect. O inconveniente dessa plataforma do Google
é que ela tem um tempo limite por inatividade. Se você ficar sem mexer no notebook por um tempo razoável, o servidor ele vai se desconectar. Se por acaso isso acontecer, você pode simplesmente conectar novamente, e para fazer isso basta vir aqui em Runtime e clicar em Restart e Run All. E fazendo dessa forma, toda a memória será limpa e tudo será rodado novamente, e você vai poder voltar onde estava quando o notebook foi desconectado. Para quem nunca teve um contato anterior com linguagem de programação, e só para você ter um primeiro contato bem simples, vamos fazer um exemplo. Para somar dois números utilizando Python em um notebook, basta escrever print e passar dentro de parênteses a soma de dois números. Eu vou somar aqui 21 com 21. Então basta dar um comando para que o código seja executado. E esse comando pode ser um Shift Enter, Ctrl Enter ou Alt Enter, ou ainda clicar nesse ícone de play para rodar a célula. Se você pressionar Shift mais Enter, a célula vai ser executada e se não houver nenhuma célula abaixo, uma nova célula será criada. Se você pressionar Ctrl mais Enter, a célula vai ser executada e nada além disso vai acontecer. E esse é o mesmo efeito que acontece quando você clica no ícone de Play. Se você pressionar Alt mais Enter, a célula será executada e sempre será criada uma nova célula logo abaixo da célula que você acabou de rodar. Para excluir uma célula, basta clicar nesse ícone de lixeira na célula que você queira remover. Nos notebooks, nós temos dois tipos de células. As células de código, que são as células onde apenas o código Python é escrito, e as células de texto, que são as células onde podemos escrever como se fosse um editor de texto. Esse vídeo foi só uma introdução a essa série de vídeos, onde vimos um pouco sobre o conjunto de dados que vamos utilizar e também um basicão de como utilizar o Google Colab para desenvolver os scripts. No próximo vídeo, nós vamos começar com os códigos Python, importando as principais bibliotecas que vamos utilizar ao longo dos vídeos e também o conjunto de dados. Até lá!